Oi, gente, tudo bem? Bem-vindos a mais uma aula aqui da nossa plataforma. E hoje a gente resolveu fazer essa aula e colocar esse tema logo de cara, aqui de início, né, dentro da nossa sequência de vídeos, porque ele tem ficado muito evidente aqui na minha prática, né, dentro das minhas mentorias e dos meus treinamentos, uma demanda crescente. Eu tenho visto muitas pessoas chegarem aqui falando desse assunto, então a gente resolveu trazer eles para vocês aqui logo de uma vez, trazer esse tema, né? E a gente está falando de produtividade, palavrinha, né, gostosa, delícia, que todo mundo escuta o tempo inteiro aí e tal, mas a gente vai falar aqui de uma outra produtividade, ou de uma produtividade que a gente precisa se ligar nela, que a gente precisa prestar atenção, que é a produtividade tóxica. E aí, pessoal, eu vou dizer para vocês, muito cuidado, né, com essa produtividade tóxica, porque a gente, pelos estudos, né, que a gente vai conhecendo, e a gente vê, obviamente, como é um tema recorrente agora no mercado de trabalho, a gente tem outros estudos bem recentes nessa área. Quando a gente fala de produtividade, produtividade tem que estar linkado e ligado com bem-estar. Os dois, produtividade e bem-estar, eles são aspectos, né, dois aspectos de um mesmo ciclo, mas um ciclo virtuoso e não vicioso, mas um alimenta o outro, né? Então, quando eu me sinto produtivo, eu me sinto bem. Se eu me sinto bem, eu vou ser mais produtivo, né? Mas a gente começou a meio que se distanciar, né, ou ficar muito longe, ou ressignificar o que seria ser produtivo. E aí a gente começou a se fixar num tipo de produtividade que faz mal, né, que é o que a gente chama de produtividade tóxica, né, que é essa busca sem fim, para que a gente entregue cada vez mais coisas em menos tempo. E com isso, se a gente tem que entregar muita coisa em cada vez menos tempo, o que acontece com o nosso bem-estar? Lá para baixo. E na hora que o nosso bem-estar, a nossa sensação de estar bem cai, obviamente, nossa entrega também despenca, né? Ou seja, a gente faz um ciclo, então ao invés de virtuoso, a gente faz um ciclo vicioso quando a gente fala de produtividade. E aí, eu já lanço uma pergunta logo aqui para vocês. Qual foi a última vez que você se sentiu de verdade produtivo? É a primeira pergunta. E a segunda pergunta é, você é produtivo? Você está sendo produtivo? Ou você está ocupado? Muito ocupado. Que são, ou que é, a grande mistura ruim que a gente acabou fazendo. Então, na produtividade tóxica, o que a gente faz? A gente mistura, né, ou a gente iguala produzir com estar muito ocupado, manter-se muito ocupado. Então, a gente supervaloriza o excesso de tarefas. Então, quanto mais tarefas, quanto mais coisas eu assumir, quanto mais tarefas eu colocar aqui, quanto mais ocupado, né, quanto mais lotado, ocupada a minha agenda, mais produtiva eu sou. Inclusive, vinculamos isso a uma terceira coisa super perigosa, que é o sucesso, né? Então, eu sou muito ocupado, eu trabalho muito, a minha agenda é muito cheia, ou seja, eu sou uma pessoa de sucesso, né? Enquanto que, na realidade, produzir, né, quando a gente diz que eu sou realmente produtivo, é quando a qualidade do trabalho importa, né? Quando o trabalho que eu estou entregando é de fato um trabalho de qualidade, é um trabalho com os efeitos que eu gostaria que ele fosse entregue, né? Então a gente supervaloriza mais a quantidade das coisas que a gente faz do que a importância desses trabalhos em si, né? E aí a gente vai ficando com a agenda lotada, a gente vai se sobrecarregando, a gente vai tentando fazer mais coisas em menos tempo, né? O que obviamente a gente não consegue,
né? Então, essa produtividade tóxica reduz o nosso desempenho, porque você vai começando, inclusive, a entregar as coisas num nível mais mal feito da coisa, o que vai, obviamente, afetar ali o nosso bem-estar. Quando isso acontece, a gente mexe em outras áreas muito importantes e muito sensíveis do nosso organismo, da nossa vida, né? Uma delas, por exemplo, é o sono. Se eu tô agenda lotada, obviamente eu vou ter um prejuízo no sono, eu vou ter um prejuízo das minhas relações familiares. Eu vou chegar em casa às 11 e vou sair às 5, né? Então as relações familiares ficam comprometidas, os finais de semana ficam comprometidos, eu não consigo fazer uma academia, eu não consigo fazer um hobby, né? Eu não consigo ver uma televisão, não consigo ler um livro, eu não consigo fazer uma pequena viagem, né? Então a gente compromete essas outras áreas que são áreas, sim, importantes e fundamentais da nossa vida. E com isso a gente acaba, então, elevando o nosso nível de estresse, que desemboca numa ansiedade e em muitos casos, inclusive em casos, pode provocar depressão ou um esgotamento profundo, um nível de ansiedade, uma crise de pânico, ou um esgotamento profundo. Burnout existe. Burnout não é uma invenção. Burnout existe de verdade, né? Então é isso, né? Burnout existe de verdade. Eu costumo dizer assim, né, para as pessoas que chegam aqui com essa demanda para mim: se você está se sentindo assim, tem alguma coisa errada, obviamente, tem alguma coisa mal dimensionada, né? Ou você está assumindo tarefas demais, ou você de verdade não tem competência para fazer aquelas coisas que estão acontecendo ali, ou se você está numa equipe, sua equipe está mal dimensionada, né? Mas alguma coisa não está certa, né? E aí, como a gente vive nessa pressão externa, né? E como a gente culturalmente acabou desenvolvendo esse mito da superprodutividade, você abre sua rede social de manhã, tem um cara que já correu 10 quilômetros, já se alimentou maravilhosamente bem saudável, já saiu para passear com um cachorro, já adiantou um trabalho XYZ, e aí você se sente o quê? Você se sente um fracassado, né? Você, cara, não consegui fazer nada disso, né? Porque a gente fica envolvido, né, nesse mito, e a gente tem pessoas, obviamente, que trabalham, né, com essas perspectivas dentro dessa realidade. Pode até funcionar para eles, pode até ser que seja verdade, né? Mas a gente não pode se igualar e colocar esse parâmetro para a gente. Se a nossa vida, se a nossa realidade é diferente, né? Trabalhe enquanto os outros dormem. Vocês certamente já ouviram essa frase rodando maravilhosamente aí na internet, né? Como um hack da produtividade. Esqueça, não, durma, meu amigo, durma, vou dizer para vocês, durma enquanto vocês puderem, inclusive, quando for conseguir dormir o ideal, ótimo, mas se não, o quanto você puder. Sono não é luxo, sono não é preguiça, sono é necessidade básica e está intimamente ligado com a produtividade, porque quando você não dorme, você vai ser menos produtivo. A falta de sono, né? E hoje a gente tem muitos estudos nessa linha. O sono hoje é muito estudado, né? Durante muito tempo a gente menosprezou, né? A gente minimizou a importância dele, ou a gente não colocou ele no lugar devido, muito pelo contrário, né? As pessoas tinham orgulho de dizer que não dormiam, né? Ou seja, estavam sempre ligadas. Mas a gente tem muitos estudos, muitas áreas, inclusive, já especializadas nisso. E, então, tem estudos que já comprovam que a falta de sono crônica, né, ou seja, muito tempo dormindo menos do que o definido, né, ou que a gente entende hoje que sejam as 7 a 9 horas, que seria o ideal, ele tem um efeito drástico na nossa performance.
ele compromete tomada de decisão, ele inibe criatividade, ele reduz a nossa capacidade de resolver problemas complexos. Ele afeta diretamente o nosso sistema emocional, né? Eu tenho que usar muito mais a minha capacidade aqui, né, do córtex pré-frontal para resolver as demandas do meu dia a dia, e aí eu vou deixando, né, para trás a questão da reação emocional, e aí eu não tenho como controlar, porque ela exige muita energia, mas a minha energia está aqui. Se eu tivesse, né, num ciclo da minha performance, estivesse acontecendo de uma forma organizada, eu poderia pegar toda a minha energia e gastar para controlar minhas emoções, né, controlar meu sistema emocional. Então ele tem uma série de consequências. A falta do sono crônica é como se a gente estivesse num constante estado de ressaca, quando se bebe muito, né, que no dia seguinte você precisa de uma energia extra para poder fazer as coisas. A falta de sono crônica gera o mesmo efeito. Imagina você estar sempre de ressaca. Não dá para produzir, né? Não dá para produzir. O seu corpo precisa pegar toda a força que ele tem, então, para poder te manter vivo, te manter acordado, né? Te manter de pé. Simplesmente te manter de pé. Então você vai deixando de fazer outras coisas ou dificultando com que você faça bem, performe bem nas outras coisas que precisam de fato dessa energia, né? A gente sabe hoje também que o sono, claro que é importante, mas existem aquelas pausas durante o dia que também são fundamentais, né? Para que a gente possa ter uma retomada da produtividade e do foco na sequência. Existem algumas técnicas, a técnica Pomodoro, por exemplo, que você coloca o próprio relógio, um cronômetro, e que você registre já, né, que você programe pausas durante o seu dia a dia, pausas de 5, 10 minutos, para que você consiga retomar. Então é aquele momento em que a gente dá uma equilibrada em alguns níveis hormonais do nosso corpo, né? Por quê? Porque quando a gente está fazendo alguma coisa, quando a gente está focado em realizar alguma tarefa, a gente sobe do nosso corpo um desses hormônios que é o cortisol. O cortisol deixa a gente ligado, antenado, né, para estar fazendo as coisas. Só que o cortisol, além de tudo, ele é um hormônio do estresse. Então, quando você está sempre ligado, quando você está sempre no 220, ou que você está sempre tendo que fazer alguma coisa, o seu nível de cortisol fica muito elevado. E nível de cortisol muito elevado não é bom. É bom que a gente tenha um pouco de cortisol para que a gente se mantenha ali motivado, né? Mas na verdade não é motivado, é focado. Mas o nível de cortisol elevado faz com que a gente fique estressado. E se a gente fica estressado no dia a dia, ele inclusive consegue mexer na nossa concentração, no nosso foco, gera efeitos físicos mesmo. A respiração fica um pouco mais acelerada, né? Uma frequência cardíaca um pouco mais desorganizada e desorientada, né? E aí gera uma sensação de mal-estar, né? Ou de não bem-estar, e aí a gente cai naquele ciclo lá do outro lado. Da mesma forma que quando a gente então faz essas paradas, né, quando a gente consegue diminuir e reduzir um pouco esse nível de cortisol, a gente então quando a gente faz paradas durante esse dia a dia de muito estresse, a gente diminui esse cortisol e aumenta outros hormônios. Um deles, por exemplo, é a serotonina, que traz pra gente essa sensação do bem-estar, né? Essa coisa do estar sempre tendo que fazer alguma coisa, né? Que está diretamente ligado com esse mito aí da produtividade, ele ocasiona
consequências de médio e longo prazo que são seríssimas, né? Esses efeitos, né, no físico que eu falei, perda de foco, de concentração, afeta diretamente a nossa memória. Diretamente a nossa memória. Então, como ser produtivo ou como ser eficiente, né, se a gente não está com a memória em dia, né? Fora outros problemas reais, físicos, né, como problemas cardíacos, por exemplo. Então, presos nesse mito, a gente encontra inclusive um outro mito, que é o mito do multitarefa, né, que a gente é multitarefa. Não, queridos amigos, vou dizer para vocês, a gente não é multitarefa. O nosso cérebro é incapaz de realizar duas tarefas. Escutem, incapaz de realizar duas tarefas ao mesmo tempo. Está, mas eu faço 2, 3 coisas ao mesmo tempo. 2, 3 coisas que não exijam que você esteja focado. Foco. O cérebro só consegue fazer uma coisa de uma vez. O que você está falando? Eu consigo dirigir e escutar uma música? Consigo. Eu consigo malhar, treinar e escutando algum podcast? Consigo. Consigo lavar uma louça e estar escutando um vídeo, um podcast mesmo, uma música, conversando com alguém? Sim, a gente consegue. Porque a gente está fazendo uma tarefa que é concentrada, focada, e uma outra tarefa que é automática. Aí a gente consegue. Agora, as duas que exigem foco, essas a gente não consegue, né? Então, você não consegue participar de 2 reuniões ao mesmo tempo. Não, você não consegue. Não tem como você estar numa aqui, escutando uma aqui. Não consegue. Você não vai conseguir. Você pode estar de corpo, mas você não vai conseguir. Você não consegue, por exemplo, estar conversando com alguém e digitando no seu celular, resolvendo alguma coisa aqui. Não, você não consegue. Alguma das duas está se perdendo. Alguma das duas está se perdendo. Você não consegue assistir uma aula, né, uma aula online e está jogando um joguinho no celular, por exemplo. Não, você não consegue. Você não consegue estar fazendo uma planilha, uma planilha que exija ali de você de concentração, né, uma planilha mais complexa, e tomar uma decisão, por exemplo, dar uma resposta de uma tomada de decisão de alguma coisa que está acontecendo. Não, a gente não consegue. Não tem como. Alguma coisa não está sendo feita direito. Alguma coisa está sendo feita no automático. E é nessas horas que a gente comete um monte de erro, um monte de reação inadequada, um monte de resposta com a decisão mal tomada, um monte de falhas, né, em algum processo criativo, por exemplo, um monte de reações indevidas para aquela situação. É aí que a gente erra, inclusive erra feio. E aí, uma das coisas que eu já indico de cara, quando a gente começa meus processos de mentoria profissional, cara, tem uma agenda. Vocês não fazem ideia do poder da agenda. Não põe a agenda na sua cabeça, põe a agenda no papel. Anote de verdade as coisas que precisam ser feitas e coloque elas em ordem da cronologia, lá dos seus tempos, dos seus horários, e depois priorize, coloque as prioridades. Porque o bem-estar da produtividade está em você, check, né? Realizei aquela tarefa, check, realizei aquela tarefa. Mas se a sua lista é uma lista desonesta com o seu tempo e com você, se é uma lista desonesta com a sua realidade, isso vai virar contra você, né? O seu bem-estar vai embora, ele nunca virá, porque a sua lista tem mais prorrogados para amanhã, prorrogados para um próximo momento, do que checks. Então, ao contrário do que a gente entende que seria benéfico, né, que são os checks, fica a sensação de frustração, a danada da boa e velha frustração. Lembra, né, da frustração lá dos nossos vídeos lá para trás? Aquele delta, expectativa-realidade. Pôs uma expectativa lá no alto, não vai se concretizar e não vai. Sua realidade é essa, gera uma enorme frustração, né? Porque a sua lista... E aí, como a sua lista é irreal, né, como a sua lista não pertence à sua realidade, ao seu mundo, quando você olha aquilo
E você pode ter feito 1 milhão de coisas. Você pode ter feito várias coisas bem feitas, inclusive. Mas quando você olha na sua lista e tem poucos verdinhos, né? Poucos azuizinhos, né? Dependendo da cor que você coloca lá. E tem mais vermelhinhos, tem mais adiados. Não tem como, gente. Cérebro trabalha por recompensa. Você olha aquilo e sente que você não fez nada. E aí você se sente improdutivo. E aí você se sente frustrado. E aí você se sente um fracassado. E isso de uma forma crônica, acontecendo muitas vezes, ou sendo um hábito, ou sendo uma rotina na sua vida, vai te causando um nível de falta de motivação, de desestimulação, vai desregulando o seu sistema de recompensa, desregulando vários hormônios no seu cérebro, podendo levar, inclusive, a uma ansiedade crônica e até mesmo uma depressão. São todos casos que podem ser consequências dessa hipervalorização, dessa hiperprodutividade, né? Porque aí você fica com aquele sentimento de eu fiz, e eu tô sempre devendo, aquele sentimento de sufoco, né? De você estar sufocado, aquele sentimento, sabe quando você está nadando, você está no mar nadando e realmente você não sai do lugar, né? Que a correnteza está vindo, essa é a sua sensação. Muito esforço, faço muito, e parece que eu não estou fazendo nada, porque eu não estou vendo, não consigo nem ver a consequência, né, disso. Então, faça uma agenda. Sim, a agenda faz com que a gente organize. Inclusive, ela já começa a dar pra gente meio que um choque de realidade. Porque ela tem lá, né, o limite das horas. Então, se você tiver que colocar, principalmente aquelas agendas que o campinho é pequeno para você escrever, se você tiver que colocar muita coisa no mesmo horário, você não vai conseguir. Ela já começa a te dar um choque de realidade. Agora, faça uma agenda real. Faça uma agenda baseado na sua vida mesmo, né? Uma agenda baseada no tempo efetivamente que você tem disponível. Você precisa respeitar o tempo real, físico, você precisa respeitar suas demandas, suas prioridades e você precisa respeitar o seu corpo, né? Para que a gente tenha um foco efetivo naquilo que a gente está fazendo, para que de verdade a gente possa fazer aquilo que eu estou fazendo naquele momento bem feito. E quando eu faço bem feito uma coisa, o sentimento do bem-estar vem, porque é o sentimento de que aí sim eu estou sendo produtivo, né? Aí sim eu produzi de verdade, porque eu gerei um efeito, eu cheguei aonde eu gostaria com aquele trabalho que eu estava fazendo. Tem um objetivo ali naquilo que eu estou fazendo e a minha entrega foi efetiva. Então, a minha sensação que eu preciso ter de bem-estar, que está relacionada com a produtividade, aí sim ela vem, né? Então, a gente precisa trocar a sensação, né? O que está por trás do mito da produtividade, que é a agenda lotada, pela agenda possível, e o bem-estar tem que vir do trabalho que eu fiz. A sensação de ser muito produtivo ou de ser produtivo tem que vir não da agenda lotada, abarrotada, onde eu não vou conseguir fazer, mas do trabalho que eu fiz bem feito. Mesmo que o bem feito seja não o seu ápice, não exatamente o que você gostaria de entregar, mas o bem feito dentro de todas as possibilidades, dentro de todo o ambiente, dentro de todas as circunstâncias, dentro de todas as variáveis, aquilo é possível. Aquilo foi possível e foi entregue da forma melhor possível, né? Eu atendi em mentoria algum tempo atrás e ela tinha essa sensação de que ela estava fazendo muita coisa e que era pesado para ela, mas a gente conseguiu organizar a vida dela de uma forma que, fazendo agenda, priorizando as coisas, equalizando os tempos, é puxado, sim, era uma menina nova, que tinha muitas responsabilidades, ela tinha que trabalhar, tinha que se sustentar, ela estudava, ela tinha um emprego de escala, então isso compromete um pouco a rotina, compromete um pouco os finais de semana. Tinha efeitos com relação
ao trabalho, né, das relações pessoais ali dentro do trabalho, com pessoas um pouco complicadas num ambiente, inclusive um pouco tóxico, mas qual foi a redefinição ali que a gente fez, né? O salário era ótimo, o salário era muito bom, para ela era importantíssimo estar ali ainda, porque aquele salário fazia com que ela investisse de fato no que era importante para ela, que era a faculdade, a formação que ela ia ter. Então, não era ali que ela ficaria. Então, a gente começou a focar nas recompensas, no que realmente importava, a otimizar os tempos. Então, o treino para ela, por exemplo, era condição. Então, ele ia para a agenda categorizado na prioridade. Comer bem de forma saudável também era uma condição. Então, ela pegava um dia do final de semana, um dia de folga, e fazia a comida para que ela conseguisse ter a comida saudável, porque não comer saudável era uma coisa que mexia com ela e ela se sentia mal, né, por conta daquilo. E aí, esse é o emprego, essa é a sua situação, esse é o seu momento. Você precisa estar naquele lugar porque você tem uma recompensa, que a recompensa seja o salário, né? Então você pega e olha para aquele emprego como o seu provedor. Tenha um olhar diferente para ele. Eu preciso estar aqui, então eu vou estar aqui. E eu vou aproveitar deste lugar, não só para receber meu salário, que é a recompensa que eu quero ali no final, mas também para eu começar a aprender coisas, né? Aprender a me relacionar com pessoas que são complexas, complicadas, tóxicas, mas eu vou achar pessoas complexas, complicadas, tóxicas a minha vida toda, né? Em todo emprego, toda situação que eu for, né? Usar daquela situação que foi o que a gente fez nesse trabalho com ela, que era um lugar onde ela conhecia muita gente, por exemplo, pessoas muito diferentes, pessoas com influências diferentes que poderiam, inclusive, contribuir para o futuro trabalho dela. Então, foca nisso, foca em conhecer pessoas, foca em se relacionar, foca em fazer um network ali. E aí, você vai tornando aqueles momentos que você está ali, com foco no que você está fazendo ali, e eles começam a ser produtivos, você começa a se sentir produtiva porque você está sentindo que você está ganhando alguma coisa, você está tendo uma recompensa, além do seu salário, é claro, você está tendo outras recompensas, e isso aí vai te alimentando para que você, obviamente, suba aí seus níveis de serotonina, por exemplo, da própria dopamina, equilibre o seu cortisol e você continue a fazer as coisas que precisam ser feitas, né? Porque se você fica, né, presinho lá na história de que para eu ser produtivo, eu só tenho que estar com essa agendinha lotada e eu preciso fazer, né, o impossível, eu preciso fazer com o impossível. Amigo, o impossível não existe, né? Não tem jeito. Vou te falar uma coisa. Não tá conseguindo fazer nem o básico. Você quer fazer o impossível, cara. Sim. Se a gente não consegue fazer nem o básico, que dirá o impossível? Bora fazer o básico. Bora pegar a agenda e organizar da forma que é possível, que é viável e que é possível de ser realizada, né? Essa crença do impossível é um tema para uma próxima aula, a gente vai falar sobre essa crença aí de fazer o impossível, né? Essa crença do impossível vem junto com esse outro mito do sucesso, vem da sobrecarga. A gente tem que estar sempre sobrecarregado, né? A gente tem que estar fazendo 1000 coisas ao mesmo tempo. Então, cuidado, né? Esse é o cuidado que a gente tem que ter para a gente não cair nas reias, né? Nas teias desta produtividade que é tóxica, né? E um outro cuidado que a gente precisa ter com a produtividade tóxica é para a gente não se esconder atrás dela. Não se esconder atrás da superocupação. Eu estou super ocupado, eu estou super atarefado, até com tarefas ou delegáveis ou tarefas extremamente operacionais que poderiam ser resolvidas de outra forma, ou de assumir tarefas dos outros, né? Para você não ter que fazer
efetivamente o que importa, ou para você ficar escondido através dessa agenda lotada, né, dessa super agenda e lotada de coisas para fazer, e não fazer o que importa. Né? Muitos anos atrás, uma das minhas gestoras dizia isso, né? O trabalho, cuidar para a gente não se ocupar demais com esse trabalho que é operacional, que é repetitivo, que é menos reflexivo, menos estratégico, porque ele é mais fácil de fazer. Né? Você está ali fazendo alguma coisa que te demanda muito tempo, que fica te absorvendo, mas, você vai ficar anos, séculos fazendo aquele trabalho, mas você está escondido atrás daquilo ali, e aí diz, eu não tenho tempo, e aí eu não tenho tempo de fazer as coisas que realmente importam, que é o trabalho estratégico, talvez um trabalho mais pensante, talvez a sua própria estratégia de estar ali, naquele lugar. Aí você fica preso atrás desse mito e deixa de fazer as coisas que importam, e deixa de ou cuidar de você, fazer tarefas que são mais importantes mesmo, mas que demandam mais energia, que você deixa de priorizar o que você precisa priorizar, escondidinho atrás da sua agenda lotada, escondidinho atrás da sua produtividade tóxica, né? Escondido atrás dos seus muitos afazeres, né? Então, é a gente otimizar, né? É a gente fazer de uma forma um pouco mais perto da realidade, né? Você pode dizer para mim, nossa, Estel, mas eu tenho que acordar muito cedo, eu saio de casa muito cedo, eu pego muitas horas de trânsito e depois eu tenho que trabalhar, depois eu vou para a faculdade. Ok, pode ser que nesse momento da sua vida agora, você tenha uma agenda extensa, muito extensa mesmo, e muito efetivamente ocupada. Faça coisas menores, mas não menos importantes, para você poder conseguir trazer de volta para você uma produtividade e que esteja de verdade associado a um bem-estar. Muitas horas de ônibus. Então, aproveite essas muitas horas de ônibus, ao invés de ficar nas redes sociais se consumindo, né, com coisas que na verdade nem vão te acrescentar muito na sua vida mesmo. Aproveite para ler alguma coisa diferente, escutar, né, um áudio diferente, alguma coisa que seja interessante para você, para que seja interessante para a sua vida nesse momento, né? Aproveite o tempo que você está no seu trabalho, foque ali naquelas relações, foque no trabalho que você está fazendo, foque nas oportunidades. Não adianta você ficar ali pensando na outra coisa que você tem que fazer, não adianta você ficar ali pensando, que saco isso aqui que eu tô aqui. Não adianta, aí o sentimento de fracasso, o sentimento de improdutividade, ele só vai imperar, certo? Aproveite se você tem que ficar ali, né? Se não é o trabalho que você gostaria, mas que nesse momento, por algum motivo, você tem que ficar ali, aproveite. Aproveite para aprender as outras coisas que você pode aprender. Aproveite para se relacionar com pessoas que podem ser importantes para você. Aproveite aquilo. Dê significados diferentes a uma rotina que você já tem, para que o seu dia, para que a produção, para que os seus checks lá no final do dia sejam efetivamente prazerosos e te deem efetivamente retorno, né? Você não pode, eu não consigo, tá? Eu chego em casa, não tenho que fazer isso, tenho que fazer aquilo. É impossível, não sei. Para mim, nesse momento, não dá para dormir 7, 8 horas, que seria o ideal, né? Que hoje, para o cérebro é ideal. Se neste momento, entendendo que é um momento para você não dar, durma com qualidade aquelas horas possíveis, então. Mas durma. Né? Aproveite para ter um sono de qualidade naquelas horas possíveis. Atividade física também fundamental. Não dá para pôr todo dia, dá para pôr 2 vezes por semana, dá para pôr uma vez. Coloque, faça dentro do possível. Tome água, olha que possível isso, olha que possível, é possível você tomar água, é simples, é muito simples. Tome água, melhore um pouco a sua alimentação, melhora um pouco. O fast food, a gente também vai fazer uma aula sobre isso.
alimentação pouco saudável, com elementos muito processados, também é um dificultador, também é um inibidor de muitos processos mentais, né, de muitos processos do nosso cérebro. Ajude o seu cérebro nesse sentido. É possível, são alterações pequenas, mas são alterações possíveis de você fazer. Quando você vai fazendo essas pequenas alterações, você, além de garantir e melhorar sua rotina, garantir e melhorar o seu bem-estar, garantir e melhorar o seu sentimento de produtividade, consequentemente melhorar a sua produtividade, né? Lembra do círculo virtuoso, né? Do ciclo virtuoso e não vicioso. Você também começa a criar novos repertórios, você está aprendendo coisas novas, você está desenvolvendo novas habilidades relacionais, socioemocionais, as famosíssimas soft skills, com intenção de fazer aquilo, né? Então você está desenvolvendo novas habilidades, você, consequentemente, está gerando e criando mais plasticidade para o seu cérebro. Lembra que a gente falou que o cérebro era plástico, né? E a gente relacionou e explicou isso com relação à flexibilidade cognitiva? Então, todas essas mudanças, todas essas alterações, inclusive essas alternâncias, veja as alternâncias das tarefas que você está fazendo. Então, agora eu acordei, então eu vou pegar meu ônibus e vou escutando um podcast. Chego ali no trabalho, eu estou concentrado naquele trabalho. Na hora do meu almoço, eu estou comendo alguma coisa um pouco mais saudável, porque isso faz bem para mim. Eu estou tomando os X litros de água lá, que são importantes, né, para o meu corpo e para o meu cérebro. A gente não toma água só para o corpo, não, tá, gente? A gente toma água para o cérebro. O que faz com que, eventualmente, eu tenha que levantar algumas vezes para ir lá buscar água, eu tenho que levantar algumas vezes para ir no banheiro, porque eu bebo muita água, eu tenho muita vontade de fazer xixi. Isso faz com que eu dê pausas importantes no meu dia a dia. Pequenas atitudes vão gerando novas consequências. E aí, além disso, da gente já ganhar no comportamento, a gente já ganha nas consequências daquele comportamento, a gente ganha também desenvolvendo repertório de comportamento, ampliando, desenvolvendo mais plasticidade para o nosso cérebro, e com isso a gente vai se tornando, obviamente, mais capaz de aprender coisas, ativando aí, claro, a nossa flexibilidade cognitiva, que a gente vai alternando, né, as coisas que a gente está fazendo na nossa vida, e a gente vai ganhando, quanto mais repertório, quanto mais experiência, quanto mais plasticidade, mais facilidade de se mover, de se movimentar e de alcançar os nossos objetivos, alcançar as coisas que a gente pretende e quer na nossa vida. Certo? Combinado? Então, atentos à produtividade tóxica. E aqui, como exercício diretamente vinculado a essa aula, eu digo para vocês, façam uma agenda. Comprem uma agenda de papel, ou se precisar, se gostar do telefone, do computador, aí é com você, o que for mais fácil para você. Mas faça uma agenda. A agenda já te entrega logo uma realidade, né? Ela já te dá um choquezinho de realidade logo de cara. Faça uma agenda real, possível, factível, com a sua vida, né? E com o seu momento. É isso. A gente se vê semana que vem. Tchau, tchau.